Olá pessoal, mais um conteúdo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de pequenas rotinas, grandes resultados. Eu vou adotar esse jargão aqui agora dentro do nosso contexto, que eu achei muito legal e vai ser a nossa marca aqui dentro desse nosso bate-papo, vamos dizer assim, dentro dos nossos conteúdos aqui. Pequenas rotinas trazem para a gente sempre muitos ou grandes resultados. É isso que eu quero passar aqui para você, é isso que eu quero colocar aqui para que você consiga destravar aí a sua empresa, para que você consiga destravar aí os seus negócios, a sua área muitas vezes, né? Porque nem sempre é dono de empresa que está aqui com a gente, às vezes é um gerente, às vezes é um supervisor, coordenador, é um gestor de área que precisa destravar. E aí já vai uma dica para você que é gestor, para você que é gerente. Se você encarar a sua área como uma empresa, você já está empreendendo. A gente chama isso de intraempreendedorismo. Então você vai cuidar de uma área como se fosse uma empresa, porque você tem os seus fornecedores, você tem os seus clientes e você tem que transformar em alguma coisa para que você atenda os seus clientes. Essa é uma lógica que eu acredito que ajuda muito. Isso foi uma lógica que me ajudou muito dentro dos meus empregos que eu tive dentro das empresas. Eu acabei crescendo fortemente pensando dessa forma, ajudando as empresas a melhorarem os seus processos, a melhorarem os seus resultados. E aí eu sempre fui um colaborador disputado dentro das empresas, eu sempre fui promovido, isso me ajudou fortemente a ter essa linha de raciocínio e melhorar os resultados dentro de um negócio. Olha só, pontos importantes que você tem que pensar aqui para você poder melhorar. Situações importantes são coisas simples, fazer checklists, rituais simples no dia a dia para você conseguir ter melhores resultados. É isso que eu quero te propor aqui hoje, é isso que eu quero te colocar aqui hoje. São ferramentas simples que você muitas vezes não dá a menor importância, mas que te trazem muito resultado. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e eu ajudo pessoas e empresas a resolverem de forma melhor os seus negócios, a crescerem dentro dos seus negócios de forma muito mais apropriada, de forma muito mais simples e terem melhores resultados. Então vamos lá ao que interessa hoje. Olha só, muitas vezes você está passando por caos, retrabalho, equipe perdida, são várias coisas que acontecem. Você já apagar incêndio o tempo todo, né, reclamação de cliente, muitas coisas vão acontecendo, fornecedores que atrasam, falta de colaboradores, os problemas vão acontecendo. Deixa eu te dar um recado aqui, antes de a gente se aprofundar um pouco mais. Acho que se você é empreendedor, se você é gestor, você tem que entender uma coisa. Problema faz parte da nossa vida. Então a gente tem que gostar de resolver problema. Eu gosto de resolver problema. Eu não gosto de problemas. Aí é uma outra coisa, tá bom? Mas você tem que gostar de resolver problemas. E aí vai uma segunda dica. Você tem que gostar de resolver problemas para que esses problemas nunca mais aconteçam. O que você acaba fazendo? Você resolve o problema. E aí esse problema ele volta a acontecer. Você não trabalha na causa raiz. Você não trabalha de forma para que ele não aconteça mais. Você simplesmente dá um analgésico e a dor de cabeça vai voltar. Tá bom? Então você vive muitas vezes no caos porque você vive nesse automático, nessa forma de trabalhar que não faz muito sentido. Você vive na correria, você simplesmente vai apagando os focos de incêndio. E aí o aparece lá, aparece cá, aparece ali, e aí você não resolve em definitivo. Isso te parece familiar? Esse entendimento ele é importante para que você consiga mudar aí a sua mentalidade. Você tem que trabalhar na causa, na origem do problema, para que esse problema não se manifeste mais ao longo do tempo da sua empresa, porque os problemas só vão aumentando, eles só vão se transformando. À medida que você vai crescendo, os problemas vão duplicando, triplicando. Se você não entendeu essa matemática, aí é que o teu problema está maior ainda. Mas fica já essa dica para você analisar dessa forma. Né? E aí, por que a gente gosta muito de trabalhar com checklist? Porque o checklist faz a gente não esquecer das coisas. Uma atividade que tem que ser feita, transforma ela em checklist. E aí treina as pessoas em função desse checklist. Isso vai garantir o básico que precisa ser feito. E de forma simples. E você que tem que estabelecer qual é esse checklist, pelo menos a primeira versão tem que ser você. Você que é o dono da área, você que é o dono da empresa. Então vamos pensar assim, na área de vendas, qual é o checklist que o vendedor tem que seguir? Na recepção, qual é o checklist que a recepcionista precisa
seguir. Na área de manutenção, qual é o checklist que o manutentor tem que seguir no equipamento A, no equipamento B? Percebe que se ele seguir de forma consciente, se ele souber o que ele tem que fazer, ele tem que ser treinado para isso, não adianta nada fazer um checklist e botar dentro da gaveta. Não, é você fazer o checklist, entregar para a pessoa e treinar a pessoa como executar. Tá certo? Perceba que talvez você já tenha ido em algum banheiro que tenha lá um cronograma, que tenha lá um relatóriozinho pregado na parede. Aquilo é um checklist. É um checklist se passou ali ou não, se foi feita a limpeza ali ou não. Isso é uma outra forma de fazer checklist, né? Onde você vai colocando que foi executado aquela atividade. E aí dentro daquelas atividades, provavelmente deve ter outro checklist, que é limpar o chão, limpar a torneira, passar o pano dessa forma. E você vai colocando isso da maneira que você acreditar que é importante. Mas o checklist é uma ferramenta muito simples e que traz um valor agregado muito forte e garante resultado aí para o seu negócio. Outra coisa muito importante dentro de um cenário de liderança e de gestão é você criar rotinas de equipe. Isso traz clareza, traz alinhamento, reduz erros. O que significa isso? Pequenas reuniões, pequenas conversas presenciais, na pior das hipóteses, online, onde as pessoas se veem, tá certo? Saia desse cenário de ficar mandando mensagem pelo WhatsApp. Isso não é ritual isso na verdade se transforma num ritual de empurrar o problema. Onde você tem um time que você queira se desenvolver esse time, são rituais. Você vai fazer 15 minutos diário, uma reunião para verificar o que andou, o que não andou, por que não andou e o que precisa andar hoje. Simples assim. Você pode fazer uma reunião semanal e já um pouco mais extensa, de meia hora, para verificar os projetos, os desafios, as tarefas para a semana seguinte, para planejar a semana seguinte, e você pode fazer uma mensal para verificar os resultados do mês e os desafios do próximo mês. Essas três principais reuniões elas precisam acontecer. Uma reunião diária de 15 minutos, uma reunião semanal de meia hora e uma reunião já de fechamento, aí talvez de 1 hora, 40 minutos, vai depender da dinâmica de vocês aí. Eu sempre pratiquei essas reuniões e sempre tinha resultado. Olha só, praticando isso daqui, a gente foi aprovado numa certificação de ISO 9000 de maneira primorosa, onde o nosso time se transformou em exemplo para auditorias e para certificações. A gente passou por uma auditoria onde os certificadores falavam, olha, vocês precisam conhecer essa empresa e eu tive a grande honra de participar desse processo. Então a gente está falando de coisas aqui que funcionam para você. Eu estou te mostrando aqui situações que resolvem os seus problemas. E essas reuniões, elas são muito importantes. Só alguns exemplos aqui eu já falei, olha só, checklist de abertura ou fechamento de empresa, ritual semanal de alinhamento de prioridades, checklist de entrega de serviço, checklist de fazer manutenção no equipamento A, checklist de abordar o cliente, checklist de fazer follow-up com o cliente, tá certo? Então você vai fazendo de checklist de atendentes, checklist de preenchimento de ficha médica, checklist de várias coisas. É só você ter a criatividade e colocar isso no dia a dia. É só você ter coragem também de colocar isso no dia a dia, porque precisa de coragem, precisa de entender que isso traz resultado. Precisa entender que isso é investimento e não desperdício, e não perda de tempo, como você muitas vezes pensa aí, que eu sei que você pensa, mas eu estou te mostrando coisas que eu pratiquei, que eu ensino, que eu mostro para as pessoas como tem que ser feito. Se você tiver dúvida, obviamente que você vai me perguntar. Entenda todo esse cenário que é para poder te ajudar. Quais são os resultados que você vai ter com isso? Menos erros, menos dúvida e mais resultado. O caos vai diminuir. À medida que você vai criando padrões, checklists, o caos vai diminuindo, a empresa vai ficando mais estável. Pensa na água borbulhando. A tua empresa está muitas vezes nesse nível, de borbulhar, fervendo, qualquer um encosta, um explode, outro dá uma entortada, cliente indo embora. Tá ok? Então, o que você tem que acalmar? É isso que você tem que fazer, é fazer a coisa ficar mais calma no seu dia a dia, para você transformar a tua empresa em cenários melhores e ter melhores resultados, para que você fique com a cabeça mais tranquila, para você pensar em novas alternativas, em melhorar os processos, em desenvolver mais produtos, em buscar mais clientes. É isso que você tem que pensar. Quer tirar sua empresa do caos? Então comece estruturando o básico, checklist e ritual com a equipe, rituais com o time. Essas conversas com o time, você vai pegar vários insights,
Se você souber fazer pergunta para o seu time, eles vão te trazer, eles vão te abastecer de mais informações, ainda para você gerar mais checklist. E depois de um tempo, você pede para eles mesmos desenvolver o checklist. E aí você passa a acompanhar, desenvolver todo esse processo. É isso que eu estou te propondo aqui. Então se acostume com o quê? Pequenas rotinas, grandes resultados. É isso que eu estou te propondo, é isso que eu estou te colocando aqui. E eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados. Depois você só vem aqui e me agradece. Lição de casa, analise tudo que a gente falou, coloque as suas ações que você já vai executar, você tem um plano e aí a execução. Se você não executar, não vai adiantar em nada. Eu te ajudo aqui, eu te coloco todo o processo, mas se você não fizer a sua parte, não tem milagre. Depende de você, aí a execução. Se você tiver alguma dúvida, também depende de você. Você me manda uma mensagem, eu te respondo. Se você gosta dos nossos conteúdos, acompanhe aqui a gente. Se inscreva no canal que toda semana eu estou colocando conteúdo aqui para poder te ajudar. E aí, se você quer que eu te ajude com mais propriedade, a gente tem mentorias. Eu só preciso bater um papo com você para entender que momento que você está, para te propor aí uma ação de mentoria para a gente poder ter resultados. E pode apostar que tem resultados que acontecem de forma imediata. Gostou do conteúdo? Curta o conteúdo, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que também você vai estar ajudando essas pessoas. Eu quero te agradecer, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.